Nós sabemos que um dos quadros mais belos é uma mãe com um bebê no colo. Ah, é todo um simbolismo de amor. Mas sabe que nem sempre acontece assim. Nem sempre é aquele sonho de amor, a mãe que tem o bebê logo nos primeiros dias em que ele nasce. É um estado de melancolia, de tristeza, de irritabilidade, que pode ser considerada depressão pós-parto. E para falar sobre isso, está aqui conosco a médica, obstetra, ginecologista, doutora Trícia Barreto. É um prazer tê-la aqui, querida. Prazer é meu, Anaide. Obrigada. E acontece mesmo dessa depressão pós-parto ser assim, uma coisa quase que constante nas parturientes? Sim, é frequente, sim. De cada 100 pacientes puérperas na fase de pós-parto, 2 podem apresentar depressão pós-parto. Algumas não chegam a apresentar a depressão pós-parto, mas o baby blues, que a gente chama, que é um estado de melancolia, como você falou. É uma tristeza, uma melancolia, uma depressão leve, mas que mesmo assim precisa de tratamento. E a gente precisa entrar com medicação, apoio psiquiátrico, de um terapeuta, de toda a equipe multidisciplinar, né? É muito comum durante a gestação, até nos cursos de gestante, a mãe aprender a como amamentar o seu filho, né? Como trocar, como cuidar. No caso de chorar, você faz isso, aquilo. Mas a prática é diferente, né? Totalmente diferente. Principalmente para nós, obstetras, que passamos por isso, né? No meu caso mesmo, eu tive blues, baby blues, que é aquele estado de melancolia no pós-parto. A incapacidade da mãe de cuidar do bebê, a gente acredita que não é capaz de amamentar, que pode machucar a criança na hora de dar banho, que a criança pode morrer asfixiada à noite, que é relativamente frequente também. Então isso tudo gera uma ansiedade enorme, uma insegurança enorme na gestante, que precisa do apoio da família, né? Porque a família é a primeira que sofre essas consequências da depressão pós-parto. E às vezes, doutora Trícia, a família não percebe isso. Sim, muitas vezes a família não percebe, até porque a puérpera se fecha. Aquele quadro depressivo clássico, que a mulher se fecha, não fala com ninguém, quer ficar trancada em casa o tempo todo, muito quieta. E as pessoas, às vezes, que não têm treinamento para isso, não percebem. Muitas vezes, quem percebe é o pediatra, que lida muito com a gestante ou com a puérpera logo depois do nascimento, por causa do bebê. E essa questão de achar que ela não dá conta de cuidar da criança vai também estender a ela achar que outras pessoas também não vão dar conta, que uma pessoa estranha em casa não vai conseguir ajudá-la. Sim, o medo de deixar com babá, o medo de deixar com a avó, né? A gente esquece um pouco que a avó já fez isso, né? Mas é doença, né, Onade? Tá relacionado ao hormônio, a progesterona, que é o hormônio da gravidez, que continua aumentado no pós-parto. Esse hormônio, progesterona, ela age no sistema nervoso central, ela mexe demais com a mulher. E há um tratamento específico para a depressão pós-parto? Sim, o tratamento ele vai desde um acompanhamento com o psicólogo, passando pelo psiquiatra, até o tratamento medicamentoso e, se preciso, a internação hospitalar da puérpera. E esses medicamentos podem influenciar, atrapalhar a amamentação? Não. São medicamentos específicos para a mulher que está amamentando. Eles não ultrapassam essa barreira, eles não causam mal para o bebê. A mulher pode ficar segura em relação a isso, que muitas vezes também ela é resistente ao tratamento, à medicação, por medo de fazer mal para o bebê ou de diminuir o leite. Não tem isso. Tem medicação específica, estudada, confirmada, própria para o tratamento. Doutora Trícia, isso me faz lembrar que os homens deveriam também acompanhar mais de perto essa questão do nascimento, né? do atendimento à mulher, não é? A gente percebe no consultório que quando o marido acompanha a gestante durante todo o pré-natal e ela tem um apoio da família, ela reage muito diferente. Ela reage muito melhor que aquela gestante que não teve o acompanhamento do marido ou da mãe, que não teve aquele carinho da família, né? Não teve aquele cuidado especial da família.
Isso influencia no pós-parto. Aquela mulher que teve o apoio, ela reage de forma melhor. Normalmente, ela tem menos tendência à depressão pós-parto. E essa depressão pós-parto, ela pode ser contínua em um outro período? Ou às vezes é um transtorno que aparece no pós-parto? Normalmente, a mulher que já tem histórico de depressão, seja próprio ou histórico familiar, ela tem 80% de chance de ter depressão pós-parto. Aquela mulher que não queria gestação, aquela mulher que teve um pré-natal turbulento, tumultuado, a mulher que teve patologias sérias na gravidez, ela tem uma maior tendência à depressão pós-parto. Mas o quadro pregresso dela ou da família agravam essa história. E o comum da depressão pós-parto, que ela surge nos primeiros dias de pós-parto até um ano depois. Depois de um ano, Onaide, já não é depressão pós-parto mais, ela já saiu desse período de puerpério. Mas pode aparecer ainda. Sim, claro, por outras causas, não hormonal. E esse momento que é tão frágil para a mulher, nesse momento que a mulher se sente tão fragilizada diante de um bebê que depende totalmente dela, não é? Tão pequenininho. Tão pequenininho, né? Esse momento é um momento que deve ter esse acompanhamento do médico, do pediatra, que nem sempre percebem isso. Aquilo que nós falamos. A família está em contato direto com a paciente. A família geralmente é a primeira que percebe. Se a família não perceber isso, ela tem que estar em contato com o obstetra e com o pediatra. O médico, hoje em dia, como a incidência está maior, a gente está mais de olho nisso, sim. A gente já pergunta mais, já tenta ultrapassar aquela barreira do exame normal, do exame físico normal, como é que está a amamentação e como é que está o cuidado com o bebê. A gente já começa a aprofundar um pouco para poder tentar pescar alguma coisa e já começar a tratar, se necessário for. Há casos em que nós sabemos que a depressão pós-parto chega a um ponto tão grave que às vezes pode até ter um prejuízo físico para o bebê. Sim, o infanticídio é a principal, que a gente percebe, né? A gestante está deprimida, está abalada emocionalmente e às vezes ela causa mal ao bebê sem perceber e sem intenção, lógico, né? Sem dolo. A gente percebe casos de mães que afogam o bebê em banheira, que querem jogar o bebê pela janela. Isso é relativamente comum, infelizmente. Mas é um sintoma, né, de uma gravidade de doença que está acontecendo. Sim, e que não foi controlada, né? Porque normalmente quando é controlada não chega a esse ponto. Mas a mulher, às vezes, ela não toma medicação. Ela tem medo de dormir muito, ela tem medo de não conseguir cuidar da criança. Então ela não toma medicação. Se não está tomando medicação, não está tratando. Se não está tratando, ela pode ter as consequências. Ainda tem o dia a dia do bebê que chora muito, que não a deixa dormir, né? Ela fica insone. Tudo isso agrava nesse período, né, de 2, 3 meses da criança. Sim, por isso que o diagnóstico diferencial deve ser feito. É diferente, a mulher está cansada, chateada, chorosa. Isso não pode ser dado como diagnóstico de depressão pós-parto, nem baby blues. Às vezes é normal do pós-parto imediato, né? A mulher se sente feia, ela acha que não vai atrair mais o marido e que não vai ter vida própria mais. Às vezes a mulher não consegue nem tomar um banho direito depois que o neném nasce. Isso não pode ser confundido com depressão, porque a depressão tem os sintomas específicos. Mais uma vez a gente fala, né, do apoio da família, da observação da família e do médico. E a gente percebe também que quando a mulher tem esse apoio, ela realmente extravasa em alegria de ter o bebê, né? E mesmo com essas dificuldades ela consegue superar. Consegue superar. A amamentação, por exemplo, é uma fase difícil demais, Onaide. É complicado porque não é fácil. Ninguém ensina para a mãe e ninguém ensina para o bebê. Tem que ser aquele contato ali, mãe, criança. A gente aprende no susto, sozinho. Não adianta o pediatra vir explicar, não adianta o curso de amamentação. É um momento único, mãe, criança, que na maioria das vezes demora para chegar a uns 90%. Então, como a gente se sente insegura, o bebê não suga, perde peso no início, isso gera uma sensação de incapacidade incrível. E isso precipita muitas vezes a depressão pós-parto.
E a questão da amamentação, a gente sabe que não é fácil, toma muito seu tempo, não é? O bebê mama um pouquinho, dorme, aí você tem que esperar, não é? É uma dedicação total que nem sempre a mulher toma conhecimento disso antes e nem sempre ela pode estar disponível assim. Tem que ter, em primeiro lugar, a informação, né? Que é muito importante. Até durante o pré-natal, a mulher procurar saber como funciona a amamentação na teoria. Na prática vai ser diferente, claro, mas ela já vai estar mais preparada. Segundo lugar, ter disponibilidade, ter tempo e ter paciência para amamentar. Muitas mulheres até têm isso tudo, mas tem que trabalhar. Tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a ganhar dinheiro. Muitas vezes ela é a principal fonte de renda de casa. E ela pensa nisso em relação à criança, como é que vai ser o futuro disso tudo, da criança. E ela não pode se dar o luxo de ficar em casa trancada, esperando a amamentação vir como deveria. E isso pode trazer também esse sentido, essa insatisfação. E como você falou, essa insegurança, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Eu acho que esse é o dilema maior de todas as mães. Será que eu vou conseguir cuidar dessa criança, né? Todas as mulheres que chegam no consultório para fazer acompanhamento pré-natal, todas têm a mesma insegurança. Será que eu vou conseguir amamentar? Dá uma olhada no meu seio. Você acha que o meu mamilo é bom? Você acha que eu vou ter leite? Minha mãe não teve leite. Será que eu vou ter? Então já chega no consultório cheia de dúvida, cheia de medo. Isso não passa de uma hora para outra, né? Tem que ter todo um acompanhamento. Além do fato de que a criança recém-nascida, ela não demonstra o menor afeto à mãe, né? Ela é egoísta por natureza. Só quer sugar tudo da mãe. E me parece que isso, doutora Trícia, é que mais assusta as mães. Ai, mas um filho, né, que me abraçasse. A criança não está nem aí, não atendeu as vontades dele, ele grita mesmo. Tadinho, nem sabe, né? Nem sabe, a bebê só quer mamar, gente. Só quer mamar, só quer dormir, dorme demais. O estado de alerta do bebê é muito pequeno, né? É fisiológico isso. Mas a gente tenta preparar, a gente tenta explicar isso para a mãe de primeira viagem, né? Que a mãe que já teve um bebê, ela já tira de letra. Mas essa que é a minha pergunta. O baby blues ou a depressão pós-parto, ela vem geralmente no primeiro bebê ou mesmo depois de um segundo, terceiro filho, pode vir também? Normalmente vem no primeiro bebê. Agora, a mãe que já teve depressão pós-parto, ela tem 78% de chance de repetir esse quadro no segundo parto. Mesmo sabendo que ela vai dar conta, que ela vai superar? Mesmo sabendo, por causa da questão hormonal. Por causa da questão hormonal mesmo. Mas é possível, como a senhora já disse, de tratamento. E eu achei por bem chamar a doutora Trícia para falar sobre isso, porque as reclamações têm sido realmente em número relativamente preocupante de pessoas de mulheres que após o parto se sentem muito mal, sentem incapazes, né, de continuar mantendo a família, a casa e a criança. O apoio ajuda, Naide, como a gente já tinha falado, né? O apoio da família, o apoio do médico, do obstetra, do pediatra, a informação durante o pré-natal. Mas a mulher que já teve depressão pós-parto, ela tem grande chance de repetir o quadro, mas repetir de forma diferente. Repetir tratando é diferente. Evita a consequência ruim, evita o pior, a consequência pior da depressão, né? Então fica aí o alerta para as gestantes, que é possível acontecer isso, mas é possível tratar também. É se abrir com o médico, com o pediatra ou mesmo com o ginecologista. E com a família também. Com a família também, né? Doutora Trícia, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer muito grande tê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Espero ter